Então, o falso cognato é aquela palavra que engana. Parece uma coisa em português, mas significa outra completamente diferente em inglês. E deixa eu te contar uma situação bem curiosa e peculiar que aconteceu em 2019. Não vou citar o nome da empresa. Eu estava com auditores dos Estados Unidos auditando o que a gente chama de self-assessment, né, que são os procedimentos globais internos. E um dos americanos perguntou para o auditado: When will the fabric inspection happen? E aí aquele auditado, ele respondeu muito brevemente, muito confiante: We only inspect the fabric, everything is fine. E aí o auditor ali, ele ficou um pouco confuso e ele insistiu na pergunta. No, I mean, the fabric, the infrastructure. E aí ele percebeu, né, que ele tinha respondido que ele tinha inspecionado os uniformes, o tecido das roupas, ao invés de estar falando da estrutura da planta. E isso é um erro muito comum, né? Porque é o falso cognato. Fabric pode significar tecido, mas também num contexto geral, dependendo da situação como essa, ele estava se referindo à estrutura, né? O arcabouço, a estrutura. Então isso é normal, isso acontece. E em HS isso é super comum, porque a gente lê muita norma internacional, a gente participa de auditorias com os gringos, lê relatórios de incidentes quando chega pra gente. E a gente acaba traduzindo na cabeça, achando que está entendendo tudo. Só que às vezes não estamos. Então, hoje eu separei 10 falsos cognatos que eu mais vejo causando confusão no meu dia a dia, já causaram confusão comigo. E eu resolvi gravar esse vídeo porque ele é muito interessante e ele com certeza vai te ajudar aí no seu dia a dia. E o nosso primeiro falso cognato é o actually. Esse é muito famoso. Eu apostaria 90% das minhas fichas que você já traduziu isso errado, ou que você já pensou que isso é atualmente. Mas actually não é atualmente. Actually significa na verdade, ou seja, in fact. Então, quando você lê um relatório de incidente, algo que vem, por exemplo, actually we have 10 accidents per year. Ele não está dizendo atualmente temos 10 acidentes por ano. E sim, na verdade, temos 10 acidentes por ano. Muda completamente o sentido do texto. Então, se você quiser dizer atualmente, use currently, nowadays, e isso remete mais ao presente. Por exemplo, actually, we are implementing a new safety program, or safety procedure, those kind of things. Se você traduzir como atualmente, vai ficar estranho. O certo seria currently, we are implementing a new safety program. Ou seja, atualmente estamos implementando um novo programa de segurança. E se quiser usar o actually, por exemplo, we thought the incident was a minor, but actually it was a near miss. Ou seja, achamos que o incidente era pequeno, mas na verdade foi um quase acidente. Então grave, actually stands for na verdade, ou seja, actually significa na verdade. E o número 2 vai para o eventually. Mesma pegadinha do actually, você lê eventually e automaticamente traduz como eventualmente. Tipo, de vez em quando, ocasionalmente. Só que eventually significa finalmente, no sentido de no final das contas, nesse sentido. Exemplo, se um auditor te pergunta when will you fix this? E você responde eventually, você acha que disse eventualmente a gente conserta, mas você realmente disse em algum momento vamos consertar. Ou seja, você não tem pressa. E o editor ele simplesmente pode colocar no commitment to timeline. Se você quiser dizer eventualmente, no sentido de às vezes, você pode usar, por exemplo, o occasionally, sometimes. Por exemplo, eventually we conduct safety inspections. Se traduzir como eventualmente, parece que é de vez em quando. Mas se você fala occasionally we conduct announced safety inspections, você está falando eventualmente conduzimos inspeções de segurança não anunciada. E se você quiser usar o eventually, por exemplo, we had many challenges with
new equipment, but eventually we achieve zero defects. Exemplo, tivemos muitos desafios com os equipamentos novos, mas alcançamos aí 0 defeitos. Então, eventually means finalmente, no final das contas. E o número 3 vai para o injury. Essa é interessante porque injury é uma das palavras mais usadas em IHS internacionalmente falando. Toda norma americana tem injury no seu contexto. E parece óbvio, mas eu já presenciei mais de uma vez pessoas que confundem injury com injúria. Só que injury é lesão, ferimento. Exemplo, he suffered a back injury. Ele teve uma lesão nas costas. Não tem nada a ver com injúria. Aliás, injúria em inglês seria como insult, offense. Exemplo, the worker sustained a minor injury during the maintenance activity and he was sent to the medical facility. Ou seja, o trabalhador sofreu uma lesão durante a sua atividade de manutenção e foi enviado ao ambulatório. E o número 4 vai para o hazard. E essa aqui é a minha favorita, porque hazard parece azar, do tipo bad luck. E se você lê uma norma, por exemplo, identify all hazard in the workplace, e você traduz para identificar todo o azar no local de trabalho, você vai correr um grande perigo aí, de fato, na sua empresa. Porque hazard significa perigo. E isso, pessoal, aparece em tudo, né? A OSHA fala hazard a cada 2 linhas. A 45, ela é baseada em hazard. Então, hazard significa perigo. Isso vai te ajudar muito. Por exemplo, chemical hazards must be properly labeled and stored according to the safety data sheet, the famous SDS, right? Perigos químicos devem ser adequadamente rotulados e armazenados de acordo com as FISP. Ou outro exemplo, before starting a hot work, conducting a hazard assessment to identify potential ignition sources. Então, ou seja, antes de iniciar um trabalho a quente, faça uma avaliação de perigos para ver se tem ali alguma fonte de ignição. That's it. Então, se você quiser, por exemplo, usar o azar, use o bad luck, né? Mas hazard significa perigo, ok? E o número 5 vai para fabric, voltando ao nosso caso da introdução, porque fabric parece fábrica, muito parecido. Factory, fábrica, fabric. É as mesmas palavras, parece. Só que fabric é tecido ou uma estrutura no sentido abstrato. Por exemplo, the fabric of building, a estrutura do prédio, ou fabric used in a personal protective equipment, tecido usado no PPE. E essa confusão, ela é super comum. Eu já vi gente traduzindo fabric inspection como inspeção da fábrica, quando na verdade era para fazer uma inspeção, por exemplo, de uma roupa de NR10. Exemplo, the fabric used in fire-resistant clothing must meet NFPA standards. Ou seja, o tecido usado em roupas de resistência ao fogo deve atender requisitos da NFPA. Ou inspect the fabric of safety harness for signs of wear, frying or damage. Ou seja, inspecione o tecido do cinto de segurança para ver sinais de desgaste, etc. E o 6º vai para o attend. Attend parece atender, né? Do tipo atender telefone, atender um cliente. Mas attend significa comparecer, participar. Please attend meeting. Por favor, compareça à reunião. Não é atenda a reunião, que não faz nenhum sentido. Porque você pode usar o answer para se referir a atender. E o curioso é que a gente até vê isso escrito como attend meeting, só que na nossa cabeça a gente acaba traduzindo para atender a reunião, né? E que isso não faz nenhum sentido, faz uma confusão na nossa mente. Exemplo, all contractors must attend the safety induction before entering the site. Todos os contratados devem fazer ali a integração de segurança antes de entrar no seu local de trabalho.
Ou, por exemplo, employees who attend the monthly safety meetings will receive 2 training hours. Funcionários que participarem da reunião mensal de segurança receberão 2 horas de treinamento, por exemplo. E para você usar o atender, por exemplo, the safety officer will assist you with the incident report. Ou seja, o técnico de segurança vai atender você com um relatório de segurança. Então, o attend, ele vai significar comparecer, participar. Não é atender. A nossa sétima vai para comprehensive. Comprehensive parece compreensivo. Do tipo, uma pessoa compreensiva que entende as coisas. Mas comprehensive significa abrangente, completo. Exemplo, comprehensive risk assessment, ou seja, avaliação de risco abrangente. Não é avaliação compreensiva, que não faz nenhum sentido. Se você quer dizer compreensivo no sentido de understanding, usa exatamente isso, understanding ou emphatic. Comprehensive é muito usado em normas. Você vai ver muito assim, por exemplo, Comprehensive Safety Program, ou seja, um programa abrangente de segurança. We develop a comprehensive emergency response plan that covers fire, chemical spills and medical emergencies. Então, assim, desenvolvemos um programa de resposta à emergência abrangente com todos esses pontos que eu comentei. Ou the auditor requests a comprehensive review of all safety procedures and training records. O auditor solicitou uma revisão completa de todos os procedimentos e registros de treinamentos que nós tivemos. E se você quiser usar o compreensivo, use o understanding. The manager was very understanding when the employee reported a safety concern. Ou seja, o gerente foi compreensivo quando o funcionário dele lá reportou uma preocupação de segurança. Ou seja, comprehensive é abrangente, completo. That's it. Again. Número 8, sensible. Olha que essa também confunde. Sensible parece sensível, tipo uma pessoa sensível, emotiva. Mas sensible significa sensato, razoável. This is a sensible decision. Essa é uma decisão sensata, não decisão sensível. E para você falar de sensível, você pode usar o sensitive. This equipment contains sensitive components that require careful handling, for instance. Ou seja, esse equipamento contém componentes sensíveis que requerem um manuseio cuidadoso. The supervisor was sensitive to the workers' concerns about the new procedure. Ou seja, o supervisor foi sensível, né, com as preocupações das pessoas, ali, dos trabalhadores, referente ao novo procedimento. Então, essa é a nossa oitava. Sensible. Sensible. E o número 9 vai para intoxication. Essa aqui é tricky, porque intoxication pode significar também intoxicação, mas em contexto de workplace safety, geralmente significa embriaguez. Intoxication is prohibited at work, ou seja, embriaguez é proibida no trabalho. Não é intoxicação é proibida, que seria muito óbvio. Então, se você tem que olhar essa palavra, olhe no contexto. Se você falar alcohol intoxication, isso é embriaguez. Agora, se você falar chemical intoxication, é uma intoxicação química. Mas, em políticas das empresas, normalmente nas políticas das empresas, intoxication sozinho ali na política, está falando de embriaguez. Por exemplo, any employee showing signs of alcohol intoxication will be immediately removed from the workplace. Ou seja, qualquer funcionário ali que você vê com sinais de embriaguez por álcool vai ser removido imediatamente do trabalho. Ou the company has a zero tolerance policy regarding drug and alcohol intoxication on site. A empresa tem uma política ali, né, de zero tolerância para quem for pego ali no trabalho bebendo.
Já quando você olha workers exposed to a hydrogen may experience symptoms of chemical intoxication, a gente está falando de uma intoxicação química, né? Ou seja, os trabalhadores que se expuseram ao hidrogênio podem ter sintomas nesse tipo de intoxicação. Então, intoxication, ele é tricky, ou seja, ele é difícil de você pegar ali no seu contexto. Mas a palavra-chave é essa. O contexto vai dizer qual é o sentido dessa palavra. E o número 10 vai para o terrific. E essa é muito funny, é muito engraçada, porque terrific parece terrível, mas terrific é ótimo, fantástico. Na verdade, é um elogio. Se você tiver um chefe americano e ele fala Your safety presentation, Raymond, was terrific. Ou seja, ele está falando que a sua apresentação foi fantástica e não terrível. Porque terrível você usa o terrible, awful, e não terrific. E um outro exemplo podia ser We received a terrific feedback from employees about the new safety training program, for instance. Recebemos feedback ótimo dos funcionários sobre esse novo programa de segurança. E para falar de terrível, terrible, the accident investigation revealed terrible violations of lockout and tagout procedures. Ou seja, a investigação de acidente revelou violações terríveis, terrible, sobre o nosso procedimento de bloqueio e etiquetagem. Então vamos recapitular os nossos 10 falsos cognatos de hoje. Falamos então do actually, que é o na verdade, eventually, que é o finalmente, injury, lesão, o hazard, que é o perigo, fabric, que é tecido ou estrutura, attend, que é comparecer e não atender, comprehensive, de abrangente e não compreensivo, sensible, que é sensato e não sensível, intoxication, pode ser embriaguez ou intoxicação química, depende do contexto, terrific, que é o fantástico, e aí a gente fecha então as nossas 10 palavras que podem confundir a gente no dia a dia quando a gente está atendendo reuniões ou fazendo inspeções de segurança ou tendo que reportar isso para outro país. Se esse vídeo foi útil para você, deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilha para você não perder os próximos vídeos da série aqui de inglês, porque nos próximos vídeos de inglês técnico de EHS eu vou cobrir várias outras coisas, como ler normas da OSHA, como reter vocabulários, como conduzir reuniões, como apresentar reuniões, enfim, vai ter muita coisa legal. Então, obrigado por você ter chegado até aqui e lembre-se, stay tuned, God bless you, take care.